Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre bloqueio neuromuscular. Nesse primeiro vídeo, falando sobre a fisiologia da junção neuromuscular. O motivo da apresentação da sequência de vídeos a serem apresentados é a indicação, a utilização dos bloqueadores neuromusculares nas diversas modalidades de atendimento, seja em anestesia, seja em terapia intensiva, que cursam com indicações como necessidade de manuseio de via aérea, a ventilação artificial mecânica, onde o risco do paciente reagindo contra a ventilação mecânica, podendo apresentar complicações como barotrauma, etc. A necessidade de relaxamento muscular para intervenções cirúrgicas em cavidades abdominais, ou abdominal ou torácica, a necessidade de relaxamento também em algumas cirurgias neurológicas, a necessidade de ou indicação de hipotermia pós-parada cardiorrespiratória com ressuscitação satisfatória, e algumas situações, como, por exemplo, a necessidade de redução do consumo de oxigênio em pacientes, por exemplo, infartados, que cursam com choque hipovolêmico, e a manutenção de ventilação mecânica pode trazer a esses pacientes uma redução do consumo de oxigênio, melhorando o balanço entre a oferta e demanda de oxigênio miocárdio. Para entender o funcionamento desses bloqueadores neuromusculares, é interessante a gente saber um pouco de anatomia e fisiologia da junção neuromuscular. Vamos começar aqui falando sobre o surgimento no corpo das estruturas mencionadas. Então, o músculo, ele surge a partir da fase embrionária do mesoderma, que produz os mioblastos, que evoluem a miócitos, que são as células que compõem em grupo o músculo propriamente dito, e são células multinucleadas, localizadas nas diversas regiões, do nosso corpo, mas que nessa fase inicial embrionária ela ainda apresenta uma, distribuição bastante ampla, difusa, de receptores, nicotínicos, que tem pouca funcionalidade, na verdade. Esses receptores, eles são, constituídos por 5 subunidades. As duas subunidades alfa, uma subunidade beta, uma gama e uma delta. Essas subunidades, elas formam, então, um pentâmero, são 5 subunidades, de um canal iônico que responde com abertura quando é estimulado pelos agonistas. Esses receptores, eles evoluem, eles são substituídos na evolução embrionária e fetal, e continua essa substituição até a fase pós-natal, onde há uma inervação que torna uma determinada região da membrana muscular especializada para troca de mensagens entre o neurônio e o músculo, com a intenção de induzir, de produzir a contração muscular. Então, progressivamente, ocorre a diminuição da produção de receptores do tipo fetal por substituição pela forma adulta dos receptores nicotínicos, que começam a ser produzidos e concentrados nessa região especializada chamada placa motora, que é a região de contato do músculo que recebe a informação oriunda do nervo. Progressivamente, começam a assumir os receptores do tipo fetal, e começam, então, a serem produzidos receptores especializados, chamados receptores de adulto, mas que já começam a ser produzidos logo após o nascimento. A troca, ela se completa em torno dos 2 anos de idade, podendo ser um pouco antes, um pouco depois, obviamente, e a principal mudança na comparação entre esses dois receptores nicotínicos é que o receptor fetal ele tem uma subunidade gama, enquanto no receptor adulto, maduro, ele tem uma subunidade epsilon. O resto é tudo parecido, mas essa simples alteração traz uma mudança bastante
importante na parte fisiológica e farmacológica representada por esses receptores, onde os receptores adultos eles têm uma funcionalidade melhor, eles têm uma efetividade melhor na indução da contração muscular e, embora o canal formado por esse receptor nicotínico e por ele ter esse canal, ele é chamado de ionóforo, esse canal é um pouco mais amplo que o canal do receptor do tipo adulto, mas ele fica aberto por menos tempo, ele se fecha mais rapidamente. Isso tem grande importância porque os receptores do tipo fetal, eles permanecendo abertos muito tempo, eles induzem a possibilidade, em algumas situações, do surgimento de hiperpotassemia. A gente vai ver por quê. Então, com o evoluir do estado da criança e depois na fase adulta, há uma manutenção apenas dos receptores do tipo fetal, perdão, do tipo adulto, que possui a subunidade epsilon e as duas subunidades alfa, uma beta e uma delta aqui, né? E fora da junção neuromuscular, ou seja, na região extrajuncional, não tem mais receptor nenhum. Mas em algumas situações patológicas, pode haver, sob a indução dos diversos núcleos espalhados no músculo, pode haver indução de produção de receptores extrajuncionais em situações de grande queimado, imobilização, etc. A gente vai ver depois. E só que os receptores que surgem nessa região extrajuncional são os tipos de receptores do tipo fetal, embora possa haver um outro tipo também, a gente vai ver mais para frente um pouco. Então, na verdade, na junção neuromuscular aqui, existem na parte pós-sináptica ou na parte após a sinapse, a gente vai ver porque eu estou fazendo a chamada, tendo a intenção de chamar a atenção para três tipos de receptores que podem surgir ali, embora o receptor normal, após os 2 anos de idade, seja o receptor do tipo adulto, que fica ali na placa motora, em contato com a estrutura nervosa. Outra questão na evolução é que na fase embrionária existem vários axônios de vários nervos irrigando cada uma daquelas fibras musculares. Cada uma fibra muscular é um miócito, é o que evoluiu do mioblasto para se tornar a célula muscular adulta. E as membranas são diferentes na sua forma, principalmente a placa motora, que tem membranas bastante alinhadas e quase retilíneas, e tem pouca funcionalidade. Com a evolução, essa membrana na região da placa motora, ela começa a se invaginar, aumentando a superfície de contato com o líquido que tem entre a membrana do neurônio, chamada membrana pré-juncional, e a membrana do músculo, chamada membrana pós-juncional. O espaço entre as duas membranas, que é a junção neuromuscular, é a fenda sináptica. Então, a gente tem a membrana pré-sináptica e a membrana pós-sináptica, escolhidas como pré e pós, devido à orientação da informação que vem do neurônio para o músculo. E com o tempo, na fase já adulta, a invaginação se intensifica bastante e a qualidade, a eficácia daquela transmissão de informação do neurônio para o músculo acaba aumentando de maneira bastante maior. Com o passar dos anos, com o envelhecimento do paciente, a qualidade de conexão entre neurônio e músculo acaba se reduzindo progressivamente, com diminuição tanto da área de exposição de contato entre nervo e músculo, como diminuição da capacidade de produção e liberação de acetilcolina, que é o neurotransmissor liberado pelo nervo para estimular o músculo. Então, essa produção ela acaba diminuindo em quantidade e qualidade, também a quantidade de receptores diminui, a efetividade da transmissão vai caindo com a evolução da idade. Também nessa evolução da formação
da junção neuromuscular, ainda na fase fetal, uma série de substâncias produzidas pelos nervos, pelo axônio ali na junção neuromuscular, acaba mostrando uma produção de substâncias que vão servir para o estímulo ao amadurecimento e especialização, principalmente da placa motora. São as agrinas e a neurobilina, que vão estimular o desenvolvimento dessa relação do lado do músculo, as quinases específicas dos músculos que vão servir de receptor do mensageiro enviado pelo nervo, né, pelo neurônio, pelo axônio ali, que são as agrinas que vão estimular o desenvolvimento dos receptores específicos ali, nicotínicos, que a gente vai ver a diferença dos diversos receptores que aparecem nessa região, não só na placa motora, na membrana pós-juncional, mas também na membrana pré-juncional. E outras substâncias também que vão servir para desenvolver a capacidade da ligação e do funcionamento. Há uma extensão, esses axônios que já são mielinizados, eles acabam recebendo prolongamentos de célula de Schwann que vão até a junção neuromuscular. E a gente fala sempre de receptores nicotínicos que estão presentes ali na junção neuromuscular, principalmente na placa motora, mas existem, na verdade, existe um grande número de receptores nicotínicos, e eles têm uma distribuição extensa, tanto no sistema nervoso central, como no sistema nervoso autônomo, e aqui na placa motora. Então, o receptor nicotínico não é um ente determinado específico, ele faz parte de uma família de receptores e alguns deles são específicos de determinadas regiões. Eles são sempre pentaméricos, são formados por 5 subunidades. Essas subunidades podem ser diferentes, e são assim chamados heteropentaméricos, ou podem ser todas as subunidades iguais, que são chamados hemopentaméricos. Observem que essas subunidades vêm acompanhadas de um determinado número, que não significa a quantidade de subunidades presentes, e sim faz referência a que isoforma de subunidade é. Aqui, por exemplo, temos uma subunidade beta que é da isoforma 2. Tá? Então, aqui tem beta 3, não significa que tem beta 3 vezes, tem uma beta 3 e uma beta 2, são isoformas diferentes que compõem esse determinado receptor nicotínico. Da mesma forma que aqui o alfa 7 não significa que são 7 subunidades alfa, são 5 subunidades alfa, porque é um é um receptor pentamérico, mas que essa isoforma da subunidade alfa é uma isoforma denominada 7. Então, é importante esse entendimento para quando a gente lê artigos que fazem referência a receptor nicotínico, a gente olha aquele número lá e entender o que ele significa. E na junção neuromuscular, então, a gente tem, normalmente, na fase fetal e logo após o nascimento, receptores chamados receptores fetais, que são aqueles receptores que se mantêm após o nascimento durante um tempo, até eles vão deixando de ser produzidos até o segundo ano de vida, como foi mencionado anteriormente, e são constituídos de 5 unidades também, sendo 2 alfa, uma beta, uma delta e uma gama. Essa gama, ela é a única subunidade que não se mantém na isoforma de receptor nicotínico da fase adulta, que é aquela que, embora seja chamado de adulto, começa a ser produzido logo após o nascimento, sob influência da produção de acetilcolina ali na placa motora, que vai tornando, então, essa região especializada do músculo para receber a acetilcolina, e a produção desses receptores ela fica localizada especificamente ali na junção neuromuscular, diferente da isoforma fetal, que era espalhada por toda a superfície do músculo, na membrana, por toda a extensão da área da membrana do músculo.
Então, após os 2 anos de idade, praticamente a gente só tem receptor do tipo adulto, são duas subunidades alfa, uma beta, uma delta e uma épsilon, e isso se mantém normalmente até que surjam algumas condições patológicas que podem desencadear a produção de novo de receptores fetais, e aí eles são produzidos fora da junção neuromuscular e por isso são chamados de receptores extrajuncionais. Como foi dito, esses receptores que contêm não a subunidade epsilon, contém a subunidade gama, eles, apesar de terem um canal mais estreito, mas eles, quando estimulados pelos agonistas, eles ficam abertos muito tempo, então possibilidade à saída de muito potássio de dentro da célula, podendo induzir em algumas situações quadros de hiperpotassemia, como vai ser visto posteriormente. E, recentemente foi descrito também a presença nessas situações de proliferação de receptores extrajuncionais, surgimento de receptores alfa-7, que são receptores chamados neuronais, porque eles são mais específicos de áreas de sistema nervoso central, de neurônios, mas em situações de denervação eles podem aparecer também, da mesma forma que os receptores fetais, nas regiões extrajuncionais. Isso ainda não se sabe bem a importância do surgimento desse tipo de receptor, mas talvez ele esteja envolvido também no aumento do potássio extracelular. O funcionamento das estruturas neuromusculares é descrito como a chegada de um potencial de ação por um neurônio motor, o segundo neurônio, o neurônio periférico, aquele que tem o seu corpo celular no corno anterior da medula, e ao chegar o potencial de ação na placa motora, ali no terminal axônico, ele estimula a abertura de canais de cálcio. Esses canais de cálcio são canais de voltagem independente, então, quando chega o potencial de ação lá, a despolarização provoca a abertura dos canais de cálcio, e quando o cálcio entra lá na célula, ele provoca a aproximação de vesículas que estão contidas ali no terminal nervoso. Essas vesículas, chamadas vesículas pré-sinápticas, elas contêm ATP, outras coisas, mas contêm acetilcolina. E a acetilcolina, retida ali naquelas vesículas, ela sofre exocitose aqui na fenda sináptica para extrusão dessa acetilcolina, e a acetilcolina ali nesse ambiente, ela pode estimular os receptores nicotínicos com a abertura do canal iônico presente no corpo do receptor nicotínico, ele por isso é chamado um ionóforo, um canal iônico, e assim despolariza aquela região da placa motora, provocando a abertura de canais de sódio nas regiões perijuncionais, que vão, então, permitir a entrada de mais sódio, despolarizando a membrana muscular em sequência, uma despolarização em onda, que vai provocar, então, a entrada progressiva e sucessiva de sódio em vários canais de sódio. Além da entrada do sódio nos canais iônicos do receptor nicotínico, entra cálcio também. E esse cálcio ele vai ativar o acoplamento actina-miosina, encurtando o sarcômero e provocando a contração muscular. Então, nesse outro desenho aqui, é possível ver a representação esquemática da aproximação das vesículas pré-sinápticas à exocitose do seu conteúdo e o estímulo à abertura dos canais iônicos do receptor nicotínico. Essas vesículas pré-sinápticas, elas têm em sua membrana várias proteínas, algumas proteínas relacionadas à percepção da presença do cálcio, outras relacionadas ao ancoramento da vesícula na membrana pré-sináptica, para que haja, então, a junção dessa vesícula na membrana pré-sináptica, geralmente em regiões mais espessadas, que representam a zona ativa da membrana pré-sináptica, e aí, ancorado ali, ela se liga e acaba derramando seu conteúdo ali fora.
Acontece que essas vesículas elas são distribuídas em duas regiões denominadas a região de uso imediato, que são as regiões próximas à zona ativa da membrana pré-sináptica, e elas são as primeiras utilizadas assim que chega o potencial de ação, mas tem as vesículas de reserva que são trazidas para essa região também quando há entrada de muito cálcio e a utilização de muitas das vesículas de utilização imediata. Com a extrusão do cálcio, perdão, da acetilcolina na fenda sináptica, essa acetilcolina ela vai ter alguns destinos, como, por exemplo, se ligar a receptores ou pós-juncionais, pós-sinápticos, ou pré-juncionais ou pré-sinápticos. E aí vai desencadear as suas diversas ações, mas ela pode e vai ser metabolizada pela acetilcolinesterase localizada ali naquela região. Então, ela é metabolizada em milésimos de segundo, por isso que a ação dessa acetilcolina é ultra curta. Assim que ela encontra a acetilcolinesterase, ela é degradada. Então, alguma parte não vai chegar a se ligar a receptor nenhum, mas mesmo aquelas que se ligam, ao se desligarem, elas vão ser metabolizadas de maneira bastante rápida. Como foi descrito anteriormente, os receptores maduros, do tipo adulto, eles são pentaméricos e são heteropentaméricos, para ser mais específico, duas subunidades alfa, uma épsilon, uma beta e uma delta. E os pontos de ligação da acetilcolina são as subunidades alfa, entre alfa e épsilon e entre alfa e delta, sendo que a junção, o sítio de ligação alfa-épsilon é de alta afinidade, enquanto o sítio de ligação alfa-delta é de baixa afinidade. Então, só por aí, a gente já tem uma noção mais que intuitiva que nos receptores fetais que não têm a subunidade épsilon, tem a delta, perdão, a gama no lugar da épsilon, você perde uma região de alta afinidade para ter uma menor resposta, né, uma menor capacidade de indução de contração muscular. Mas é importante entender que os receptores nicotínicos eles só são ativados se houver ligação de uma acetilcolina em cada subunidade alfa. Então, tem que ter uma molécula numa alfa e outra molécula de acetilcolina numa outra subunidade alfa. Nessa representação, a gente vê um receptor nicotínico na sua fase de repouso, depois ele recebe uma molécula de acetilcolina, que está ligada aqui provavelmente a uma subunidade alfa, mas uma só não consegue abrir o canal. Depois chega outra molécula de acetilcolina, se liga na outra subunidade alfa, e aí ele consegue abrir o canal iônico, entra sódio, junto entra cálcio também, e sai potássio. Então, essa troca iônica ela é importante para a despolarização da membrana, que vai, então, dar a sequência à despolarização progressiva dessa placa motora e depois da região periojuncional e, na sequência, da região extrajuncional. Existe uma teoria chamada teoria Quantal, que diz que há uma liberação permanente, espontânea, de quanta de acetilcolina. Quanta é um pacote de acetilcolina com conteúdos em torno de 1.000 moléculas de acetilcolina que são liberadas periodicamente de maneira espontânea para manter o tônus muscular através da despolarização em menor monta dessa região, que gera um potencial chamado potencial em miniatura de placa motora. Não é suficiente para induzir a contração muscular, mas é importante para manter o tônus muscular. E quando chega o potencial de ação no neurônio, no axônio, na junção mioneural, há uma liberação de 200 a 400 plantas, ou seja, são milhares de moléculas de acetilcolina que são liberadas ali na fenda sináptica para induzir os efeitos necessários à contração muscular. E essa acetilcolina produzida
ali no neurônio, ela é produzida a partir da acetilcoenzima A, que é liberada pela mitocôndria no citoplasma, e sob a ação da colina acetiltransferase, essa acetilcoenzima A fornece radical para se ligar à colina e formar a acetilcolina. Ela é produzida no citoplasma, mas logo migra para as vesículas pré-sinápticas. E quando há exocitose, então, essa acetilcolina, como dito anteriormente, vai se ligar aos receptores específicos pós e pré-juncionais e depois disso, ou mesmo antes, e aí não vai conseguir se ligar ao receptor, ela é metabolizada pela acetilcolinesterase em questões de milissegundos, produzindo de novo colina, que vai ser reabsorvida por canais específicos para o terminal nervoso, para ser fonte de mais produção de acetilcolina. E, então, a acetilcolinesterase quebra, hidrolisa a molécula de acetilcolina em colina e acetato. A colina é reaproveitada e o acetato é eliminado e metabolizado no sangue e em outros tecidos. Os receptores, todos eles são formados, então, por cinco subunidades. Cada uma dessas cinco subunidades tem domínios membranosos, né, que circulam ali na membrana da célula muscular, como na membrana pré-sináptica também, mas esses domínios que ficam fazendo circunvoluções, eles começam em radicais extracelulares e terminam em terminais também extracelulares, sendo que uma parte dessa subunidade é extracelular, uma parte é intracelular e uma parte é intramembranosa. Mas cada um dessas subunidades é composta dessa forma e as cinco unidades se ligam umas às outras, formando esse canal iônico que é aberto sob estímulo da acetilcolina. De novo, falando da normalidade, então, os indivíduos recebem aqui na placa motora a acetilcolina, que vai abrir esses receptores nicotínicos e vão dar margem à entrada de sódio, cálcio e saída de potássio. O sódio vai servir para despolarizar essa região e provocar a abertura de mais canais de cálcio, fazendo a despolarização em sequência, em onda. Algumas situações de anormalidade, como denervação, imobilização, queimadura, sepsis abdominal, principalmente, induzem os núcleos do miócito a estimularem a produção de receptores extrajuncionais. E aí aumenta bastante o número de receptores, mas os receptores produzidos na região extrajuncional são aqueles receptores que têm pouca eficiência e podem causar o problema da hiperpotassemia em algumas situações. Esses receptores, então, são os receptores fetais e os receptores alfa-7, como foi mencionado anteriormente, que são produzidos nessas situações mencionadas. Então, esses receptores são produzidos em situações de denervação, grandes queimados, imobilização, acidente vascular encefálico e outras. O indivíduo que vinha na sua evolução natural, ele só já na fase juvenil, adulto, que só tinha os receptores juncionais da forma madura, nessas situações eles então desenvolvem esses receptores extrajuncionais, que vão apresentar implicações clínicas e farmacológicas de grande monta. E a acetilcolina, que tem esse radical amônia quaternária, um radical carregado positivamente, ele se liga ao lado aniônico da acetilcolinesterase e para ser hidrolisado por essa enzima, pela acetilcolinesterase, formando o ácido acético e a colina, que vão ser distribuídos, como mencionado anteriormente. O ácido acético é eliminado, é metabolizado, e a colina ela é reabsorvida para ser reutilizada no terminal nervoso. Mas existem outros receptores também nessa região. Agora, falando de receptores pré-sinápticos,
Existem receptores nicotínicos e muscarínicos. Lembrando que os receptores muscarínicos são uma outra classe de receptores. Eles não formam essa estrutura ionófora de canal iônico dos receptores nicotínicos. São receptores chamados do grupo de grande grupo de superfamília de receptores ligados à proteína G, outra estrutura, outro funcionamento, mas que também são ativados pela acetilcolina, o receptor MU inibindo a produção de mais acetilcolina e o receptor M2, quando estimulado, aumentando a liberação de acetilcolina na fenda sináptica. E o receptor nicotínico pré-sináptico, que é uma outra forma não mencionada ainda, que é o alfa-3 beta-2. Lembrando que esse 3 não significa que tem três subunidades alfa, tem a subunidade alfa que compõe essa estrutura desse receptor é da isoforma 3. E a subunidade beta é da isoforma 2. E por interessante que possa ser, o alfa-3 aparece duas vezes e o beta-2 aparece três vezes. Então, são duas alfa-3 e três beta-2 que vão formar esse receptor nicotínico pré-juncional. Lembrando que a ativação dele pela acetilcolina induz a liberação de mais acetilcolina, produzindo um efeito de feedback positivo. Ou seja, a acetilcolina é liberada pelo potencial de ação que chegou, mas ela volta ali no receptor pré-juncional e faz com que haja liberação de mais acetilcolina ainda. Isso é um efeito que acontece com mais intensidade na estimulação repetitiva do neurônio motor. Também é importante saber que existem músculos que respondem diferente aos bloqueadores neuromusculares. Diafragma e laringe têm uma resistência muito maior do que os músculos periféricos e, por isso, o retorno da respiração num paciente que estava anestesiado com um bloqueador neuromuscular como adjunto anestésico, ele tem um retorno da sua função, eles têm um retorno da sua função de uma maneira muito mais precoce que os músculos periféricos. Então, apesar do retorno da ventilação, muitas vezes a monitorização da musculatura periférica mostra que ainda há alguma margem de recuperação daquela função neuromuscular, e a gente vai ver que isso é muito importante. A densidade de receptores na musculatura diafragmática e laringe pode ser responsável por essa maior resistência aos bloqueadores neuromusculares, assim como há uma possibilidade de liberação de acetilcolina diferenciada, mais ou menos, poder também causar diferença na sensibilidade e resistência de algumas estruturas musculares. A atividade de acetilcolinesterase também pode ser diferente em alguns músculos, e lembrar que a resposta desses diversos músculos pode ser diferente quando compara-se a succinilcolina a bloqueadores não despolarizantes, assim como a monitorização vai apresentar características bastante diferentes, como a gente vai ver depois. Em relação à latência e duração, aí a gente tem que esquecer um pouco da resistência, porque um fator mais importante que a resistência o volume, o fluxo sanguíneo por grama de tecido, que é muito maior em algumas estruturas musculares centrais, como a laringe e o diafragma, que vão receber assim, uma quantidade maior e mais rapidamente de bloqueadores neuromusculares, levando a uma redução da latência. Pelo mesmo motivo, a renovação e o clearance de fluxo sanguíneo pelo fluxo sanguíneo naquela região vai tornar também a duração do bloqueio mais curta nesses músculos mais centrais e mais importantes. Existe a exceção da faringe, que apresenta uma sensibilidade maior e um retorno um tempo mais prolongado de retorno da função neuromuscular. Por isso, muitas vezes, o paciente que já está respirando muito bem, está com volume corrente bom, o diafragma, que é um músculo grande, ele é muito resistente, ele tem uma margem de segurança muito grande,
ele retorna mais rapidamente à sua função. E se você estuba o paciente confiando nisso, você pode ter problema porque a musculatura da faringe demora um pouco mais para retornar e o paciente pode não conseguir manter a permeabilidade das vias aéreas. Então, a monitorização, principalmente a monitorização objetiva, muitas vezes não, ela realmente reduz a chance de bloqueio residual. Então, latência e duração nos músculos centrais costumam ser mais curtas, ter um tempo menor do que na musculatura periférica. Isso é demonstrado nesse gráfico. A gente vê uma pequena redução na latência do bloqueio de laringe, mas uma recuperação muito mais rápida dessa musculatura. É uma musculatura de maior resistência, é uma musculatura que tem uma população maior de receptores nicotínicos e recebe um fluxo sanguíneo por grama de tecido maior do que o músculo adutor do polegar, que é periférico, e por isso, então, tem uma duração de bloqueio mais prolongada. E aqui, em relação à resistência, a gente pode ver a comparação da resistência nos músculos centrais, principalmente a musculatura de diafragma e de laringe, muito maior essa resistência do que nos músculos periféricos, na musculatura de faringe e a gente vai ver na comparação diferencial entre os músculos inervados pelo nervo facial que apresentam uma divergência dependendo do músculo que vai ser monitorizado. Então, a resistência é maior no diafragma e nos músculos laríngeos. A latência, como eu falei, ela está mais ligada ao fluxo sanguíneo. Então, o fluxo sanguíneo é maior no diafragma e na musculatura laringeia, fazendo com que a latência seja mais curta, porque o bloqueador neuromuscular chega ali mais rapidamente, em maior quantidade. A duração também vai ser mais curta pelo mesmo motivo. Você para de administrar o bloqueador neuromuscular, o fluxo sanguíneo ali é mais acentuado, então vai ter um clearance mais rápido. E associado a isso, ainda tem um outro fator que colabora, que é a maior resistência desses músculos, maior quantidade de receptor, maior quantidade de receptor sendo ativado pela acetilcolina, trazendo um auxílio à redução da duração do efeito nessa musculatura. Então, você tem a maior chance de ter um paciente ventilando mais rápido, e isso não vai ser detectado tão rapidamente na monitorização através do estímulo do nervo ulnar com monitorização do músculo adutor do polegar. Mas isso garante uma margem de segurança ainda maior, que a gente, monitorizando perifericamente, provavelmente, quando a gente observar uma recuperação total nessa monitorização, a recuperação aqui nessa região já aconteceu com um tempo menor. Em relação, então, à importância do fluxo sanguíneo maior nessa região, obviamente, é o que faz ter um T-meio CAE, o CAE zero menor nessa região. Há um clearance mais rápido, uma recuperação de função mais rápida. Agora, muitas vezes a gente está monitorizando o paciente, só que a gente escolheu ou não teve como monitorizar esse paciente no que é o mais frequente, monitorização utilizando o nervo ulnar como estímulo e o adutor do polegar como função. A gente, muitas vezes, o paciente com a mão encoberta ou sobre os campos operatórios, ou a gente não tem acesso ali durante a cirurgia, a gente pode necessitar de utilizar a estimulação do nervo facial para monitorizar movimento ou do músculo corrugador do supercílio ou músculo orbicular do olho. Então, esses dois músculos, embora muito próximos, eles têm um comportamento bastante diferente.
enquanto o corrugador do supercílio vai ter uma latência e duração curtas, como na musculatura laríngea, o orbicular do olho vai ter uma latência e duração um pouco mais prolongada, mas semelhante à musculatura periférica. Então, dependendo do que você está monitorizando, você pode ter surpresa na recuperação, né? O ideal seria, se você quer monitorizar como é que está o relaxamento da musculatura abdominal, você pode até utilizar aqui o corrugador dos específicos, que vai ter uma recuperação mais rápida, mas para você ter segurança na extubação, é melhor monitorizar o orbicular do olho, mas nenhum deles substitui a monitorização periférica, que dá um padrão de segurança de recuperação maior, mais consistente do que as outras monitorizações. A gente vai ver que tem outras regiões também onde pode ser feita a monitorização, quando estiver falando do assunto especificamente sobre monitorização. A margem de segurança na musculatura do diafragma, por tudo que foi dito, tanto pelo aumento do fluxo sanguíneo, uma massa muscular maior e maior concentração de receptores nicotínicos, vai oferecer, então, uma margem de segurança maior para o diafragma quando comparado com o restante dos músculos que possam ser monitorizados ou com os quais haja preocupação em relação a relaxamento intraoperatório para permitir melhor condição cirúrgica ou retorno de função de musculatura laríngea e proteção de vias aéreas contra a obstrução. Bom, essa foi a primeira parte do assunto. Espero que tenham gostado do conteúdo e seguem depois alguns vídeos relacionados a bloqueador neuromuscular. Muito obrigado pela companhia.